bem-vindo mais uma vez ao canal Professor Esperança. Meu nome é Gustavo Knust. Vamos a mais uma aula muito importante de uma sequência de 6 vídeos. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vai aparecer aqui em cima uma sugestão sobre definição do que é religião. Tá? Então assista esse primeiro vídeo para depois voltar a assistir esse aqui também. Esse é o segundo de uma sequência de 6 vídeos, por favor. Hoje, o nosso tema é sobre o cristianismo, uma das maiores religiões, grandes religiões do mundo, tá? Só lembrando, as 5 grandes religiões do mundo, dentro delas, possuem muitas igrejas, muitos templos e muitas religiões, muitas profissões de fé, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui com essas aulas é trazer alguns aspectos importantes e algumas coisas em comum e diferentes de uma para com as outras, tá bom? E os grupos a quais pertencem essas grandes religiões, tá bom? Vamos lá ao tema cristianismo. Cristianismo, ele vem da palavra Cristo. E Cristo significa Messias, pessoa esperada e o Redentor. Então, o principal líder e fundador dessa religião foi Jesus Cristo. E assim, particularmente, é uma religião que fez a diferença no mundo inteiro, porque toda a nossa história do mundo, principalmente no Ocidente e na maioria dos países, tudo é contado antes de Cristo e depois de Cristo. Então Cristo ele marcou a história da humanidade, a história deste mundo. Então isso é um aspecto muito importante sobre a fundação do cristianismo, tá? E Cristo, apesar de ter sido fundador, ele não deixou nada escrito. Quem escreveu foram muitas pessoas que viveram depois dele, principalmente foram os teus seguidores, em sua grande maioria. Tá? Então vamos continuar aqui trabalhando. O tema hoje é cristianismo. O cristianismo ele teve origem no primeiro século de nossa era. Então, aproximadamente aí 2000 anos atrás, tá? E é uma doutrina que acredita que Deus é o criador do universo e que toda a vida do planeta teve origem a partir desse Deus. Então, o cristianismo, ele tem, todas as religiões do cristianismo acreditam no Deus. E acreditam que esse Deus criou não só o mundo, mas o universo. Criou o universo. Então o mundo ele tem uma origem. E essa origem se encontra, né, em um livro sagrado, tá? A Bíblia Sagrada. Então lá relata como é que foi a origem do universo. É a origem do nosso mundo, por que estamos aqui, de onde viemos, né? Aquela pergunta que a gente fez na aula anterior. O cristianismo, ele é um desdobramento do judaísmo. Então a origem do cristianismo está ligada ao judaísmo, tá? Está ligado ao judaísmo. Por que está ligado ao judaísmo? Porque Jesus era judeu. Os discípulos, em sua grande maioria, eram judeus também. E muitos seguidores de Cristo no primeiro século, né, seguiam ao judaísmo. Mas depois teve uma ruptura. Teve um momento em que teve o surgimento do cristianismo. Porque no primeiro século, a nação judaica, infelizmente, acabou rejeitando este Messias. Rejeitando a Jesus que veio a este mundo. Por eles terem rejeitado, né, a mensagem de Jesus Cristo foi passada aos gentios. E os gentios deram origem à fundação do cristianismo. Tá bom? Todas as formas de cristianismo obedecem às mesmas escrituras. Veneram o Deus de Israel e consideram Jesus como Cristo, Filho de Deus e Salvador da humanidade. Então esse é outro aspecto importante, tá? Todas acreditam em Jesus Cristo. E todas elas acreditam que Jesus um dia, né, habitava lá no céu, se tornou homem, se tornou carne, para vir morrer, né, ter um ministério, morrer em nosso lugar, em substituição à morte que todos os pecadores mereciam.
Então essa é uma crença comum entre todas as igrejas do cristianismo, tá? E eles obedecem aqui às mesmas escrituras. Então qual que é o livro sagrado do cristianismo? Vamos aqui escrever aqui, né? O livro sagrado. Como é que chama o livro sagrado do cristianismo? O livro sagrado é um dos livros mais... Aliás, é o livro mais conhecido e mais lido do mundo, tá bom? A Bíblia. A Bíblia, na verdade, hoje ela é um livro só. Mas antigamente ela era um conjunto de livros. É tanto que a palavra Bíblia significa conjunto de livros. Então esses livros antigamente eram feitos com outros materiais, como papiro e pergaminho, e eles eram armazenados em vasos. Então não eram muitas pessoas que tinham acesso à palavra de Deus, que tinham acesso à Bíblia. Normalmente é quem tinha muita sabedoria, um escriba, um fariseu, né, um copista da palavra de Deus, eles tinham acesso à palavra de Deus. Tá? Mas só a partir do século XVII, com a invenção da imprensa, através de Gutenberg, que a Bíblia passou a ser mais divulgada, difundida, espalhada perante todo mundo. Tá? Mas ela é o livro mais traduzido, mais lido e mais vendido do mundo. Nenhum outro livro, por mais que tenha uma tiragem gigantesca, supera em números a palavra de Deus. Tá bom? E nem em tradução também. Tá? Ela é traduzida em muitos idiomas, da maioria dos idiomas que existem no mundo. Então esse é um livro comum, tá, a todas as igrejas que fazem parte da grande religião do cristianismo. Tá? O local de adoração, tá? Então o local que eles se reúnem, o local se chama igreja, tá bom? Então, esse é o local em que as pessoas que fazem parte do cristianismo, né, que seguem essas fés, aqui, né, essas crenças, eles chamam o local de reunião de igreja. Tá? E elas seguem, né, ali os princípios e ensinamentos de Jesus Cristo. Normalmente é lido e falado normalmente sobre a Bíblia dentro da igreja. Tá legal? E os líderes? Como é que chama os líderes dessa grande religião? Vamos aqui colocar aqui os líderes. Tá? Existem muitos nomes, muitas nomenclaturas, mas os líderes normalmente aí recebem os seguintes nomes aqui. Ó. Padre, pastor, apóstolo, presbítero, presbítero, e quem sabe, dependendo da religião, até sacerdote. São os nomes, e aí, mais comum dos líderes que lideram essas igrejas, tá bom? E a gente pode dividir o cristianismo em três grandes grupos, em três grandes linhas de pensamento. São aqui, né, as igrejas aí, né, fazem parte. Vamos colocar aqui, igrejas. A gente pode dividir em três grandes grupos, tá? Você tem o catolicismo, você tem, né, o catolicismo ortodoxo, tá? Então aqui a igreja ortodoxa, que é parecida ao catolicismo, porém tem uma visão de mundo, algumas crenças diferenciadas e saiu do catolicismo também, tá? É a igreja católica ortodoxa. E você tem também aqui, por último, né, o protestantismo. Protestantismo, tá bom? Que começou a partir, né, um pouquinho antes de Martim Lutero, mas principalmente através de Martim Lutero, em qual faz parte as grande parte das igrejas evangélicas que existem hoje em nosso meio, tá bom? Então aqui a gente pode dar por encerrado esse primeira grande religião, tá bom?
Esses são os principais atributos do cristianismo e a gente percebe como é importante, né, o ser humano ele possuir uma fé. No nosso Brasil, a grande maioria das pessoas fazem parte do cristianismo, mas você possui também outras crenças, outras fés que não fazem parte do cristianismo, e a gente vai estudar essas outras crenças daqui em diante, tá? O próximo tema será sobre a grande religião do judaísmo. Espero que Deus te abençoe, te dê um bom dia e que esteja contigo, tá bom? Até mais, aquele abraço!